Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, que Deus continue abençoando vocês de uma maneira muito poderosa, e é com alegria no coração que nós vamos agora ministrar uma palavra da parte de Deus, confiando no Senhor, que nos conhece, que nos sonda. Sem sombra de dúvida, o Senhor tem uma palavra para mim, uma palavra também para você. Independente da sua religião, independente da placa da igreja, nós não fazemos acepção de pessoas, nós confiamos no Senhor, que é poderoso para dar vitória. Que Deus abençoe você. Vamos abrir a Bíblia Sagrada comigo no livro do profeta Jeremias, e eu quero ler com os meus irmãos em Cristo, no capítulo de número 26, e quero ler apenas os versículos de número 12 e 13, que diz: Disse então Jeremias a todos os líderes. Jeremias capítulo 26, irmão. Jeremias capítulo 26, versículo 12 e 13. Disse então Jeremias a todos os líderes e a todo o povo: O Senhor enviou-me para profetizar contra este templo e contra esta cidade. Tudo o que vocês ouviram, agora corrijam a sua conduta, as suas ações, e obedeçam ao Senhor, ao seu Deus. Então o Senhor se arrependerá da destruição que pronunciou contra vocês. Queridos, esse texto da Bíblia traz uma história que fala a respeito do profeta Jeremias. Como bem sabemos, Jeremias, como um profeta de Deus, ele procurou agradar a Deus, procurou ser um profeta prudente, aonde Jeremias foi um homem que ele conseguiu adquirir o respeito. A graça de Deus estava sobre a vida dele de uma maneira bem agradável, sabe? E a graça de Deus estando na vida do profeta Jeremias, muitas coisas boas aconteceram. Jeremias foi um homem, um profeta de nome, que Deus usou de misericórdia para com ele, que Deus honrou ele na terra. E nós sabemos que ser honrado por Deus, irmão, é coisa boa, não é? Deus tem os seus instrumentos na terra para honrar, e Jeremias foi um deles, que foi honrado, que foi abençoado, que Deus mostrou de verdade a grandeza dele na vida do profeta. O profeta de Deus, ele recebeu muitas e muitas bênçãos do Senhor na vida dele, mas nós estamos cientes que houve um preço, se pagou um preço para se manter. Jeremias, ele estava enfrentando lutas na vida dele, porque Jeremias, ele estava sempre falando o que Deus mandava ele falar. E nem sempre, quando você fala o que Deus manda, nem sempre você vai conseguir agradar a todos que estão lhe ouvindo. Você não vai conseguir agradar a todos que estão lhe dando atenção. Mas Jeremias, firmado com Cristo, Cristo firmado com ele, a palavra de Deus nos dá o respaldo e fala que Jeremias, no início do reinado de Jeoaquim, que era o filho de Josias, o rei de Judá, veio esta palavra da parte do Senhor a Jeremias, dizendo assim: diz o Senhor, coloque-se no pátio do templo
e fale a todo o povo das cidades de Judá que vem adorar no templo do Senhor, diga tudo o que eu lhe ordenar. Ou seja, tudo que eu ordenar a você, você vai dizer. Você vai abrir a sua boca. O Senhor estava dizendo, eu vou me responsabilizar por você. Você vai abrir a sua boca e eu vou derramar muitas bênçãos sobre a sua vida. Eu vou revelar para você palavras poderosas para que o povo venha entender e saber que eu continuo sendo Deus e continuo usando os meus instrumentos na face da terra. Amados, Deus, na sua grandeza, Deus trabalha para beneficiar o seu povo. E é muito bom quando nós estamos cientes que as bênçãos de Deus, ela está em nossas vidas. É muito bom quando nós estamos cientes que as bênçãos de Deus estão sendo derramadas na nossa vida, que seja na nossa vida espiritual, que seja na nossa vida material. Então Jeremias, ele recebeu de Deus uma palavra e Deus disse para ele, talvez eles escutem o que você está dizendo. Você vai se deparar com pessoas que vão lhe escutar, mas você também vai se deparar com pessoas que não vão lhe dar ouvido. Deus, na verdade, ele estava preparando Jeremias para o bom e para o difícil. Ele estava preparando o profeta para que o profeta de Deus, ele não viesse se abalar espiritualmente. Você está entendendo? Deus me deu essa mensagem para você. Por quê, irmão? Porque tem muitos crentes que estão abalados espiritualmente, sabe? A estrutura espiritual, ela já não é mais a mesma. Algo lhe aconteceu e lhe abalou, lhe deixou mal, sabe? E quando abala a estrutura espiritual, você perde o desejo de fazer a vontade de Deus, sabe, irmão? Nós temos que ter cuidado, não são todos, eu não estou generalizando, mas quantas pessoas que a estrutura espiritual foi abalada? Abalada por uma decepção, abalado porque ouviu aquilo que não queria ouvir. Quantas pessoas com a estrutura espiritual abalada de uma maneira tal, sabe, irmão, que não consegue mais sair para o campo, que não consegue mais fazer aquilo que Deus manda. Jeremias, ele tinha motivos, sabe quais eram os motivos que ele tinha? De parar, irmão. De parar. Uma pessoa com estrutura espiritual abalada, ela, na verdade, é algo que foi desordenado, que saiu de ordem, sabe? Que saiu dos parâmetros, que saiu da linha, que saiu da vontade de Deus. E tem que ter cuidado, porque não pense você que os bombardeios do diabo na sua vida é para estruturar você, não. É justamente para lhe abalar. É justamente para mexer com as suas estruturas espiritual. Meu Deus! A sua estrutura, a intenção do adversário é mexer com a estrutura do crente. E quantos que permitiram, quantos que estão com a estrutura, sabe? Meu Deus! Quantos que estão com a estrutura comprometida? O Senhor, Ele está dizendo para você que independente, ela é pouco do comando acabar. O Senhor está dizendo para você que o adversário está querendo abalar tua estrutura espiritual e que você não pode permitir, não pode permitir. Jeremias estava no meio de um povo
E Deus preparou Jeremias. Jeremias, talvez eles lhe escutem, mas talvez eles não lhe escutem. E Deus está dizendo: Jeremias, prepara o teu emocional, prepara a tua estrutura espiritual, porque pode ser que tu vejas resultado positivo, como também pode ser que tu veja resultado negativo. Você está entendendo? Então, foi uma forma de Deus tratar com o profeta Jeremias. Quantas pessoas com estrutura espiritual abalada? Por quê, irmão? Porque ora e não vê nada acontecendo. Você está entendendo? Lembro-me, o Espírito Santo me traz a lembrança agora de um certo pregador que me procurou, um obreiro da casa do Senhor, um presbítero, que me procurou, queria falar um particular comigo. Eu disse: meu filho, eu dou atenção, lhe atendo, diga o que você quer, o que está acontecendo. E ele disse para mim: pastor, é que eu não estou bem, porque eu prego e eu não vejo nada acontecer na vida das pessoas. Parece que eu não estou pregando, parece que nada está saindo de Deus de dentro de mim. Parece que o que está saindo dentro de mim é da minha pessoa e não é de Deus. Eu disse: tenha calma, meu filho. Tenha calma. Deus trabalha de várias maneiras. E eu perguntei para ele: é sempre assim? Ele: não. De vez em quando isso acontece, mas quando acontece, pastor, isso me deixa muito mal. E eu disse: calma, Deus trabalha na brisa, no movimento. Deus trabalha de várias maneiras, filho. Não vai deixar de fazer a vontade de Deus por causa disso, não. E quantas pessoas com a vida espiritual abalada, com a vida espiritual, sabe, que foi arrancado um pedaço da vida espiritual da pessoa. Se você não tiver cuidado, se você não tiver estrutura, se você não tiver os pés no chão, se você não tiver firmeza, se você não tiver ligado com Deus, você perde a estrutura, os alicerces, a base da sua vida espiritual. E é tudo o que ele quer. Porque assim, irmão, se o adversário ele conseguir abalar a tua vida espiritual, as outras áreas ele vai entrar com muita facilidade. Jeremias estava no meio do povo. O povo estava enfrentando um momento difícil, mas Deus disse no capítulo 26 a ele, disse: Jeremias, no capítulo 26, versículo 3, ele disse: talvez eles escutem e cada um se converta de sua má conduta, então eu me arrependerei e não trarei sobre eles toda a destruição que estou planejando por causa do mal que eles têm praticado. Observe comigo o que ele disse: se eles se converter. Tem coisas, amados, que dependem exclusivamente de mim e de você, sabe? Mas Deus preparou o profeta e disse: Jeremias, se você não vê nada acontecendo, se eles não se converter, se você falar e eles não acreditar naquilo que você está falando, não se preocupe não. Não vá deixar abalar a sua estrutura espiritual, não. Eu tiro você daqui, coloco você ali e você continua sendo profeta. Você vai continuar fazendo a minha vontade e o meu querer. Por quê? Porque quem tinha escolhido Jeremias, irmão, foi o próprio Deus. Quando a escolha ela é de Deus, grandes coisas Deus faz, sabe? Quando a escolha ela é exclusivamente de Deus, eita, Jeová, que eu sinto a presença dele. Quando a escolha ela é de Deus, irmão, se arrebenta tudo, mas Deus faz aquilo que ele quer fazer. Então você não pode, meu Deus, você não pode se abalar, você não pode se entristecer, você não pode baixar a cabeça, você não pode recuar. Por quê? Porque se você tem certeza que a chamada é de Deus, então você tem motivos
para ir em frente, seguir, caminhar, prosseguir e não deixar com que nada venha abalar a tua estrutura espiritual. E eu vou mais além. Não fique pensando que as pessoas que vão ser usadas para abalar a sua estrutura espiritual, não fique pensando você que é pessoas que dizem que não tem compromisso com Deus, não. É justamente as pessoas que dizem que são crentes. Irmão, pessoas que dizem que são crentes. Porque a Bíblia Sagrada diz, amados, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito verdadeira. A palavra de Deus não tem defeito, não. Me mostre alguém um dia, pode ser o que for, me mostre um defeito na Bíblia. Não tem. Por que não tem? Porque ela é a inerrante palavra de Deus. Não tem defeito. Você está entendendo? Não existe defeito na Bíblia. E a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que nós conhecereis a árvore pelo seu fruto, sabe? A árvore, ela é conhecida, sabe por onde, irmão? Pelo seu fruto. E a árvore que dá o fruto bom, ela é conhecida. A árvore que dá um fruto, ela é conhecida. Por exemplo, você passa a ver um pé de graviola, mas se ela não está com fruto ali, isso é difícil, só quem conhece mesmo, né? Você olha, isso é pé de quê? Rapaz, não sei não. Mas quem conhece, vai dizer, não, é pé de graviola, rapaz, né? Nunca dá fruto, não. Ou seja, está lá uma graviola bonita, não é pé de graviola. Ou seja, ela é reconhecida pelos seus frutos, conforme está escrito no livro de Mateus, no capítulo de número 7, versículo 16, que diz que, portanto, pelos seus frutos conhecereis a árvore. Ou seja, pelos seus frutos conhecerei a árvore. E pelos frutos das pessoas, a gente identifica quem é as pessoas. Se os frutos são bons, a pessoa é boa pessoa. Mas se os frutos não são bons, então identifique quem é a pessoa. Você não pode deixar a sua estrutura espiritual ser abalada. Você não pode, sabe, irmão? Não pode, meu Deus, porque quando você permite a estrutura espiritual ser abalada, a tendência é você se isolar. A tendência é você parar de lutar, a tendência é você desistir, a tendência é você parar no meio do caminho. E o Senhor está dizendo que independente, meu Deus, você não vai parar no meio do caminho, não. Porque Deus te escolheu para uma grande obra, e quem é escolhido para uma grande obra jamais para no meio do caminho. Você não vai parar. Jeremias estava sendo, meu Deus, ele estava recebendo de Deus o aviso. Por quê? Porque Deus não queria ele somente para aquele momento. Não, nesse momento aqui não. Deus queria ele em outros e outros lugares. Deus queria ele no meio de outros e outros povos. Deus queria ele em outros e outros ambientes. Meu Deus. Você está entendendo o que Deus está dizendo a você? Que Deus quer ir em vários lugares. Sabe, irmão? Que Deus lhe quer em vários lugares. Deus quer lhe usar aqui, mas Deus também quer lhe usar ali. Deus quer lhe usar. Eita, Jeová! Deus quer lhe usar. Porque quem usa é Deus, quem trabalha é Deus, quem opera é Deus, quem manda é Deus, quem entra é Deus, quem coloca palavras em sua boca para você transmitir é Deus. Então Deus estava avisando a Jeremias, porque Deus não queria que a vida espiritual dele fosse abalada, sabe? Se você não tiver com escudo para se defender, se você não tiver com espada para guerrear, se você não estiver com a Bíblia Sagrada para viver, para desfrutar e para receber as suas orientações, você morre no meio do caminho, sabe, irmão? Porque a intenção aqui do povo era justamente abalar a vida espiritual de Jeremias. Se eles conseguissem abalar a vida espiritual de Jeremias, o povo não iria mais ouvir o que eles vinham ouvindo.
Mas Deus disse que eles se convertam ou não. Se eles se converter, eu me arrependerei do mal que eu iria fazer para com eles. Se ele se converter, vai ser ótimo. Se ele se converter da sua má conduta, irmão, olha, nós que andamos, nós se deparamos com muitas e muitas coisas, sabe? Nós se deparamos com muitas coisas, sabe? Eu tive na Bahia e a gente se depara com tantas coisas na caminhada, sabe? Mas quem tem uma estrutura espiritual, irmão, tem. Sabe, quem tem uma vida espiritual abalizada dentro da vontade de Deus, se firma. Não é assim? Tem, a gente anda. Quem anda, irmão, se depara com muita coisa, irmão. Quem anda se depara com muita coisa. E é importante que você tenha estrutura espiritual. Estrutura espiritual, sabe? Eu fico analisando às vezes, eu digo, meu Deus, tá vendo? Se você tiver um controle espiritual assim, você perde a paz, você perde a essência, você perde o seu domínio próprio, sabe, irmão? Você perde a sua qualidade, mas quem tem, tem. Eu sempre digo que quem tem, tem, e quem não tem, tem inveja de quem tem, tem. Quem tem, tem, mas quem não tem, tem inveja de quem tem. Então, é importante que você cuide da sua vida espiritual. Você não pode se abalar, você não pode, sabe? Na caminhada do servo de Deus, na caminhada de uma serva de Deus, nem sempre você se depara com flores, com mil maravilhas, nem sempre você se depara com abraços, sabe? Eu entendo que o Deus Todo-Poderoso que chama é o mesmo que se responsabiliza. Quantas pessoas que estão, meu Deus, sabe? Eu identifico um crente com a vida espiritual abalada, é quando ele chega perto de mim, pastor, ora por mim, tá tão difícil, eu não tô aguentando, pastor, eu vou desistir, eu vou parar, pastor, não dá mais para fazer, eu não quero mais. A vida espiritual está abalada, alguma coisa aconteceu, alguma seta do diabo atingiu em alguma área da sua vida, em alguma área do seu corpo. Essa pessoa foi atingida, e um crente atingido, meu Deus, por uma flecha do diabo, ele fica, sabe, irmão, ele fica querendo, ele fica procurando, eita Jeová, ele fica procurando um lugar para se esconder, e o Senhor está dizendo para você, eita, a revelação do alto desce, o Senhor está dizendo que a flecha que foi atirada sobre você, que lhe atingiu, o Senhor está dizendo, eu já atirei a flecha. A seta do diabo foi grande, foi forte, penetrou na tua carne, mas o Senhor está dizendo, eita, como eu sinto a presença de Deus, o Senhor está dizendo que Ele já tirou a flecha que foi atirada, já, irmão, o diabo atira a flecha, ei, você que está no vídeo aqui comigo, depois vai para o YouTube esse vídeo, presta atenção, esse vídeo vai para o YouTube, presta atenção, o diabo pegou uma flecha, não foi? Soltou, te atingiu, eita, te abalou, tu já não tem mais aquele ritmo, não é na obra, eita, como eu sinto a presença do Deus vivo aqui, já não sente mais a vontade de caminhar, foi a flecha, eita, mas Jeová está dizendo, eu já atirei, eita, meu Deus, que coisa boa eu estou sentindo, o Senhor está dizendo, eu já tirei a flecha, vou eu fechar a ferida, para tu saber que eu sou Deus na tua vida, e tu vais caminhar na terra, fazer a minha vontade, dizer que eu sou grande, dizer que eu salvo, liberto, dizer que eu transformo as vidas para o meu reino, é para, sabe, irmão, o reino do Senhor, ele prosperar, ele crescer. Jeremias estava em uma situação aonde o Todo-Poderoso dizia para Jeremias, diga-lhes, assim diz o Senhor, se vocês não me escutarem nem seguirem a minha lei, que dei a vocês, e se não ouvirem as palavras dos meus servos, os profetas, os quais tenho enviado a vocês,
vez após vez, embora vocês não os tenham ouvido. Meu Deus, sabe o que ele disse? Então farei deste templo o que fiz do santuário de Siló, e desta cidade um objeto de maldição entre todas as nações da terra. Amados, quantas pessoas, eu vou falar, tem que falar, quantas pessoas que se tornaram, amados, objeto de maldição. Tá assim, ó, de gente, ó, que outrora era a bênção, hoje já não é mais. E tudo que o adversário quer é fazer com que nós venhamos se tornar um objeto de maldição. Se você parar para analisar, você vai lembrar rapidamente, imediatamente você lembra de uma pessoa que antes era uma bênção e hoje não está sendo bênção, sabe? O diabo tornou essa pessoa um objeto de maldição. Sabe por quê? Porque não deu ouvido à voz de Deus. E quem não dá ouvido à voz de Deus se torna objeto de maldição. Você está entendendo? Você está entendendo o recado de Deus? Cuidado para não se tornar um objeto de maldição. Tenha cuidado. Deus falou aqui. Se não der ouvido às palavras do profeta, ele disse, se não ouvirem as palavras dos meus servos, os profetas, os quais tenho enviado a vocês, após vez, embora vocês não tenham ouvido, então farei deste templo do povo, sabe o que? Objeto de maldição. Quem não lembra? Quem não conhece, não é? Alguém que era instrumento e que se tornou objeto de maldição. Objeto de maldição é aquelas pessoas que não querem ver o bem do próximo, sabe? Objeto de maldição é aquelas pessoas que não trazem coisas boas para a sua vida. E você tem que ter cuidado. Você tem que identificar os objetos de maldição, que muitas vezes lhe abraça, que muitas vezes senta com você, sabe, irmão? Que muitas vezes lhe elogia e por aí vai. Os objetos de maldição. Nós se deparamos com muitas coisas nesta caminhada e nós temos que ter os pés no chão, nós temos que ser profeta aqui, nós temos que ser profeta ali, nós temos que ser profeta lá, aonde nós chegarmos, nós temos que ser profeta de Deus. Profeta de Deus, ele não se preocupa em estar agradando a A e a B. Profeta de Deus, ele procura agradar ao dono do céu, ao Deus Todo-Poderoso. Profeta de Deus, ele anda conforme Deus manda ele andar, ele prega conforme Deus manda ele pregar, ele ensina conforme Deus ensina ele a ensinar. Você está entendendo o mistério? A Bíblia Sagrada diz, conforme nós fizemos a leitura, disse então Jeremias a todos os líderes e a todo o povo, o Senhor enviou-me para profetizar contra o templo e contra esta cidade. Tudo o que vocês ouviram, agora corrijam a sua conduta e as suas ações, obedeçam ao Senhor, ao seu Deus, então o Senhor se arrependerá da destruição que pronunciou contra vocês. É tempo de se arrepender. É tempo de cair em si. É tempo de entender que Deus não lhe chamou para ser um objeto de maldição. É tempo de entender que Deus lhe chamou para ser instrumento dele na terra. É tempo de entender, meu Deus, que você tem que ter cuidado para a sua vida espiritual não venha ser abalada. Porque uma vida espiritual abalada,
o diabo toma conta da situação. Uma vida espiritual abalada, o servo, a serva de Deus perde a esperança, perde o desejo de viver, perde a vontade de fazer a vontade de Deus. Você está entendendo o que Deus está lhe dizendo? Cuidado! Não deixe com que nada venha abalar sua vida espiritual. Cuidado com pessoas que se aproximam de você, sabe para quê? Para abalar a tua vida espiritual. Não deixa. Cuidado na vida. Cuidado a quem tu estás dando ouvido. Cuidado com quem tu conversa. Porque senão vai abalar a sua vida espiritual. Jeremias estava numa grande obra. Jeremias estava fazendo a vontade de Deus. Mas Jeremias estava convicto que a parte dele estava sendo feita, mas que ele estava entendendo. Ele estava entendendo que se o povo não desse ouvido ao que ele estava falando, o problema não era do profeta. O problema era de quem não estava dando ouvido. Não deixe com que nada. Presta atenção no que Deus está mandando lhe dizer. Que algo vai acontecer para abalar a tua vida espiritual. Mas não permita. Feche a porta, meu Deus do céu, e diga: aqui você não entra. A minha vida espiritual você não vai abalar. Sabe, irmão? Porque Deus está contigo para te ajudar, para te fortalecer, para te dar graça, para te dar ânimo, para te colocar de pé, para te levar muito mais além daquilo que tu pensas ou daquilo que tu imagina, para te colocar em lugares de honra que alguém não quer que tu esteja. Meu Deus, é muito forte a mensagem, é muito forte a palavra. Vai guardando, vai te alimentando, vai te alegrando. Jeremias, na verdade, ele não dependia de A nem de B, ele estava dependendo de Deus. E se ele estava dependendo de Deus, Deus o levou muito mais além daquilo que ele estava pensando ou imaginando. Receba essa palavra, se alegre no Senhor, levante a sua cabeça, confie tão somente naquele que lhe escolheu, naquele que tem negócio contigo. A mensagem de hoje é: não deixe com que nada nem ninguém venha abalar a sua vida espiritual. Eu ministro essa palavra, é no nome daquele que nunca pecou, Jesus!